E aí, gente, Renaissance aqui. Esse episódio 187 do Princípio Econômico Podcast. E hoje eu vou falar sobre economia sintética, especificamente sobre uma obra do Jan Van Hamme, chamada Torgal, né? Então, eu conheci essa obra inicialmente pelo Pipoca Nankin, que eles publicaram, né? Primeiro e segundo volume. Acho que eles vão publicar em quatro. Só que eu não li a versão deles, tá? Eu li a versão gringa, em inglês. Eu creio que ainda é uma tradução, porque o original, se não me engano, foi em francês. O autor é belga. Na Bélgica eles falam holandês e francês, o autor escreveu em francês. Então T é um quadrinho europeu. O autor, Giovanni Rami, ele estudou tanto política quanto finanças e economia, principalmente finanças, numa universidade da Bélgica. E ele era jornalista, né? Então, vários elementos dessa obra, eu não sabia disso antes de ler, tá? Quando eu terminei de ler todos os volumes, eu fui pesquisar o que o autor era. Eu não queria ter bias nisso, né? Foi bom, porque talvez se eu tivesse na minha mente isso antes, talvez isso poderia me... Eu fui escrevendo enquanto eu lia, né? Quando eu terminei, eu já tinha escrevido tudo sobre a obra que eu, é, num livro que ainda vai lançar, Princípio Econômico, volume 5 eu escrevi sobre a economia do Torgal. No geral, tudo. Todos os volumes. Então, eu até mostrei no último vídeo. Então, por isso que eu tô fazendo esse vídeo também, né? Meu, que é um pré-ensaio de um vídeo sobre o Princípio Econômico, volume 5, né? Que ali eu escrevi sobre a economia de vários tipos de obras, né? E, pô, economia sintética é isso, ela tem a ver, na economia sintética fictícia, analisar economias fictícias. Só que com elementos da economia da vida real, obviamente. Então, quando, por exemplo, em Torgal você tem alguém restringindo a oferta de trigo, cevada, um ditador, por exemplo, então você vai ter um efeito que ele é o mesmo efeito, por lógica, né, que acontece na vida real. Assim como, por exemplo, tá lendo o Torgal. Ele tá no início lá, é acorrentado lá, que o Gandalf vai lá encher o saco dele. Da sua filharice e tal. Eu já vou explicar. Tu já assume que, por exemplo, a Terra que Torgal está é um globo e que, a não ser que a obra diga o contrário, que não é o caso, e você também assume que tem gravidade, que você assume que as leis da física são a mesma. Então, pela lógica, em qualquer obra de ficção, ela é uma distorção da realidade. Ela não é algo novo em certos aspectos, né? Eu lembro quando eu comecei a ouvir podcast, né? Antes do Flow existir até. Que foi o podcast do Bob Tio. Eles trazem vários caras que faziam filmes como tem no Instagram, na parte de design de conceito, né? De arte. Então tinha um curso também que eu fazia deles, que eu escolhi, né? Então tinha cara de design de personagem, pra Marvel, pra todo tipo de empresa, é, ou de jogos até nível infinito. E, assim, é, só os caras monstros. E também que dava aulas também no curso. Ele tá disponível hoje em dia em inglês. E uma dos podcasts que eu vi enquanto eu desenhava na época, um dos caras falou, né? Então, quando a gente desenha. Tipo, um tentava mudar a ideia do outro, e outro tinha uma ideia pré-concebida. Um pensava, não, quando eu tô desenhando, eu crio algo novo. Aí o outro ficava falando, não, na verdade, por mais que você tente criar algo totalmente novo, será uma criatura totalmente nova e tal, os elementos que você vai criar dessa criatura fictícia são baseados na vida real. Sei lá, tem os tentáculos ali que você tá imaginando do povo. Você vai pegar referências de povo pra desenhar aquilo. Ou tu vai, mesmo escrever, tu vai fazer a mesma coisa. É com bias, porque, querendo ou não, a gente vai usar o que a gente conhece, né? O que é possível. Se um autor ele vai muito além do que é normal na realidade, por mais que seja uma ficção, ele vai criar até talvez um desconforto no leitor, porque, ou quem tá assistindo, porque vai ficar estranho. O cara fazer isso incorretamente. Então, obviamente você só transforma a realidade para criar algo fictício. Só que, numa economia sintética, meio que as mesmas leis da economia vão acontecer. Às vezes o autor pode cometer erros. Por exemplo, eu estava lendo um livro da economia de Star Wars, que é o The Rise and Fall of the Galactic Empire. Foi um PhD em história que escreveu, por sinal. Também foi de Star Wars. Tem esse livro da Amazon e tal, eu li recentemente. E ele basicamente conta a história de Star Wars da perspectiva de um. Que Star Wars faz isso, né? De um personagem, né? Então o personagem é como se fosse o personagem escrevendo a história do Star Wars. Então, é mais ou menos isso.
normal Star Wars isso. Não é tipo. Normalmente eu, tipo, um autor escrevendo sobre esse tema, é tipo, o personagem. É mais ou menos assim que uma coisa funciona em livros de Star Wars. E um dos pontos que eu discordei dele é que ele fala quando o Império nasce e que o Palpatine fez. Ele basicamente pegou. Isso vai tudo ter a ver com o Torgal, tá? Já já eu vou pro Torgal. Dando um exemplo sobre economia sintética, porque isso vai ser importante aqui. Então, quando o Palpatine ele cria o Império, né? Entre aspas, democracia, né? E ele tira os créditos da República como moeda de valor, né? Por exemplo, vamos supor que a gente tá no Brasil e uma ditadura acontece e aí eles falam o real não vale mais. E você não vai. O que normalmente acontece quando alguém fala real não vale mais é tipo assim: nós vamos criar uma nova moeda, tu vai trocar as moedas que você tem em reais por essa nova moeda. Como aconteceu na criação do governo real também, por exemplo. Agora, no Império, ele falou basicamente assim: não vai ter redenção de moeda. Se você tem créditos, se lasque você. Mas tudo que a gente vai ser pago agora, quem recebe salário, o investimento, o dinheiro de retorno de investimentos, etc. E no Star Wars, desde 4000 antes dos eventos da guerra, é 4000 BBY o termo, já tinha no quadrinho do Zen Carrick, né? Já tinha bolsa de valores e coisa do tipo, né? Então, se você acha que no Star Wars não tem, pelo contrário, sempre teve. Assim, em dado momento na história, né? Então, obviamente, na época do Império e da República tinha. Então, tudo seria agora em créditos marcados imperiais. Esse marcado é muito importante, porque, por exemplo, não é só o dinheiro legal tender. Tipo, se o dinheiro não for marcado, se ele não pode ser rastreável pelo governo do Império, basicamente você seria preso. E esse preso poderia ser até tortura, os negócios tensos, né? Porque tem até um. Pra quem já viu Andor, pegou aqui, ó, Andor, que é uma série da Disney Plus, tem um episódio chamado Café Kiesk, e tem uma razão pra ser chamado isso. É que Franz Kafka ele escreveu um livro chamado O Processo, em que tem um personagem. Basicamente, ele é preso por sem motivo. E aí, todo mundo condena ele, só que ninguém entende a substância do caso, ninguém. Tudo tá no processo legal, mas é mais social do que jurídico, né? Tipo, a prisão dele é mais social, né? Tipo, ele é preso, todo mundo sabe que ele trabalhava num banco, que tinha que ser preso, só que ninguém sabe por quê. Os caras vão na casa dele no começo, prende ele. Ninguém sabe por que ele é preso. Ninguém sabe. Durante todo o processo, ninguém consegue. Não, só fala assim, tipo, ele é culpado e tal. Mas só que isso é intencional, né? É uma hipérbole, né? Então, o próprio Kafka, ele diz, né? No final, que, tipo assim, como se a deusa Tétis a deusa Nike da Vitória, né? Tivesse apenas a velocidade, né? Demonstrada pela asas nos pés, né? Nas estátuas associadas a elas, né? Na cultura grega. Mas a balança não tinha, né? Os olhos delas não estavam vendados, né? Então a lei, ela escolhia, né? Ela fazia escolhas, ela não era imparcial. Enfim, tem episódio em Endor, tem uma cena que ele é preso por andar rápido. Numa praia, não lembro de qual lugar do planeta, né? Mas tem um episódio, né? Que é no contexto de Star Wars que isso acontece. Então, vários elementos do direito, economia e vida real acontece. Nesse livro, nessa questão do Star Wars, o autor do livro questão que eu citei, ele disse que a inflação foi gerada porque você tinha agora uma escassez de capital em créditos imperiais, né? Realmente você tinha menos, né? Assim como quando o real foi lançado no Brasil, você tinha menos real. Isso, de certa forma, gerou deflação nominal, né? Nominalmente gerou deflação. E, eventualmente, foi em dois estados normais. Até hoje em dia já é uma moeda inflacionária, né? Uma moeda de 94 do real. Nos anos 90, ela não era inflacionada. Eventualmente, ela ficou inflacionada, né? Felizmente, se eu não me engano, foi o Collor, né? Que ele também restringiu a oferta da moeda, né? Ele congelou os cofres das pessoas para artificialmente gerar escassez de capital, para tirar a inflação, o que obviamente é maligno, né? Você não pode congelar as dinheiro das pessoas, por sinal, sem devolver para elas, né? Então não tem. Em propriedade privada não tem lógica.
Mas o que o Império fez não deveria gerar inflação, pelo contrário, deveria gerar deflação. E esse autor ele diz inflação. Isso é um problema. As razões que ele dá também não faz sentido essa inflação. Tipo, não tem lógica, na minha opinião, né? Então, esse é o ponto, né? Então, tu tem que ter em mente esse tipo de coisa quando você vai falar sobre economia sintética, né? Que você não pode falar o que você quiser. Você tem que dar exemplos que são factíveis e que, no geral, funcionam, né? Então, essa é a lógica. Então, além disso, em Torgal, agora vamos para Torgal em si, né? Você tem uma economia, ela inicialmente, ela aparentemente é uma economia medieval ou até anterior a isso. Primeiro, ela é pré-malthusiana. Então, quando você está lendo uma obra e alguém falar essa obra é pré-malthusiana, significa que o estágio de produção dela é inferior a de um sistema capitalista. Então, no Star Wars, por exemplo, tu já tem uma sociedade muito bem desenvolvida, é uma sociedade pós-malthusiana, ou seja, eles se desenvolveram o suficiente para ter produção, até no nível maior do que na vida real. Você basicamente vai ter economias não internacionais, mas interplanetárias, né? Com sistemas na galáxias transacionando, a dependência de commodities externa vai ser muito maior, populações obviamente vão ser maiores no Star Wars, ou qualquer economia desse tipo, basicamente tu tem maior produção. Até porque você tem mais terras em que você tem um flow de commodities delas para o planeta, né? Em Asimov também você vai ter a mesma coisa, quando você tem a grande expansão, né? As pessoas estão na Terra, conseguem criar tecnologia de navegação espacial, e aí você vai ter Solaria, por exemplo, vai ser um planeta de um anarquismo individualista. Cada um vai ter sua posse de terra ali, ninguém pode violar o direito de terra um do outro e tal. Mas no fim, tu tem uma exportação de Solaris, né? Nos imóveis, para outros planetas que eles dependem dessa exportação. Solaris, provavelmente, por exemplo, ele fazia a população era mais ou menos de 20 mil pessoas. Isso está no livro The Naked Sun, dos imóveis, né? Se não me engano. E aí, basicamente, uma população pequena, cada uma tem uma posse de terra ali, exportam coisas, e é uma economia robótica, né? Então, cada pessoa tem ali um monte de robôs, e eles produzem, através disso eles exportam esses commodities, eles obviamente não podem consumir tudo, e vendem externamente. Isso aí não é uma questão internacional. Uma questão, como é uma obra de ficção científica, né? A proporção de transações vira interplanetária, né? Então, obviamente, populações vão ser maiores. Star Wars também, o diâmetro de planetas também é diferente da Terra e tal, enfim, quantidade de terras cultivo, enfim, não importa. Então, ficção científica é diferente. E é óbvio, né? Só você pensar um pouco. Então, a lógica. Aí você pode falar, não, mas economia de ficção científica não existe. Nunca existiu. Eu não me diga. É óbvio que nunca existiu. Mas pelas leis da economia, tu consegue saber, dado naquele ambiente, o que vai acontecer. É isso que chama praxeologia. Então, é óbvio que a mesma inflação que você pode causar numa economia pré-malthusiana, pós-malthusiana e pós-capitalista, no sentido de pós o estágio que nós estamos agora, seria uma economia de uma ficção científica, vai ser diferente, né? Mas os elementos vão ser os mesmos, por razões óbvias. Então, quando tem, por exemplo, a não a inflação, a crise de crédito da República, são questões que acontecem na economia da vida real também. Então, não é porque uma civilização está mais tecnológica que a forma que as pessoas se comportam vai ser diferente. As pessoas não mudam no geral, né? Mas que as preferências delas mudam, o comportamento delas, economicamente. No sentido macro, não. Eu tô falando isso no geral, né? Em Torgal, você tem uma economia pré-malthusiana. Então, você tem, é, no geral, povos primitivos, às vezes, sociedades até tribais. E o maior exemplo que eu quero citar é o de Vartes e Shendor, né? Então, basicamente, o que aconteceu? No Torgal, além de você ter essa economia, tem ali. O mapa não é claro, né? Mas no geral é um mapa da vida real, com elementos da vida real, com diferenças, né? Então, tem ações que existiam na vida real, mas são usadas ali. Não tem exatamente uma cronologia da vida real.
senão seria anacrônico a história do Torgal, mas porque mistura depois economia medieval, Império Romano, com o povo nórdico, tem lógica. Então não é a intenção da obra, né? Só que além disso, você tem uma economia externa, que é de ficção científica. O Torgal também tem ficção científica. E você tem esses caras chamados os dominantes, basicamente, uma civilização anterior a todas, que era totalmente tecnológica, né? Eles viviam em Atlantis. E acontece um cataclisma. É destruída parcialmente a Terra, ninguém sabe como causou aquilo, provavelmente foi um desastre natural. E eles saem de lá e vão viver em outro planeta. Se eu não me engano, Critias. Só que essa obra que vai falar do Critias não é do John Van Hamme, é de autores que foi permitido que eles escrevessem mais sobre a obra. Eu não digo que é canônico no sentido mais pleno, mas se eu não me engano o nome era Critias, né? O planeta que eles viviam. Porque os recursos desse planeta acabam, né? Então eles eram altamente tecnológicos, né? Mas os recursos que eles tinham para eles suprirem toda a população que eles tinham, que deveria ser, não é citado, mas que pela lógica seria muito grande, eles depletaram os recursos. E meio que é uma questão ambientalista, né? Culpa é das pessoas. Então foi uma culpa, nesse caso, antrópica, né? Então eles causaram uma depressão de recursos em Critias, eles obrigatoriamente saem de lá e foi feita uma expedição, né? Pra voltar pra Terra, pra buscar os recursos naturais da mesma. Só que no fim tem um acidente. A nave deles bate e tal. Muitos ficam na versão, talvez não tão canônica, em processo de refrigeração ou morreram. Na versão mais lógica, que é como começa Torgal no primeiro volume, todos morreram. A maioria. Na versão talvez não tão canônica do final do último volume, meio que eles na verdade estavam vivos. Só que na minha opinião é contraditório. No começo falam que eles estavam mortos. Depois falam que eles estavam, na verdade, em suspensão, animada. Da minha opinião não tem lógica. Eles deveriam morrer. Não tem como você começar a obra de um jeito e depois você muda sem uma razão factível. Mas é legal mesmo assim. Eu vou dizer que é legal o fato que eles sobrevivem. Tem uma crise política ali no finalzinho, mas enfim. Quem sobreviveu tinha um conhecimento tecnológico, econômico, químico, físico superior da sociedade tribal que agora estava vivendo na Terra. Que antes não viviam, anteriormente não tinham essas pessoas, agora tinham. Eles voltaram para a Terra, não era mais só eles. Nós temos as sociedades primitivas nascendo, ocorrendo. Eventualmente você vai ter Império Romano, você vai ter governo no que hoje é chamado de Turquia, de certa forma, os turcos, né? Você vai ter é, elementos aí na Noruega, na Finlândia, do povo nórdico. Vai ter Inglaterra também, que tem partes que o Torgal vai pra Inglaterra. Que fica óbvio, né, que ele vai pra Inglaterra. Ele tem uma parte, por exemplo, que ele encontra com escoceses, né, que é os Novos Caledônios, uma parte específica. Embora não vai muito depois nisso. Então você tem vários elementos. Só que é uma economia permatusiana, né? Então você tem a base de pesca, a base de mineração, muito trabalho escravo, infelizmente. E o Torgal, ele em essência, ele é um personagem que ele busca libertar escravos. Tem uma parte, por exemplo, ele compra todos os escravos de um navio. E escravos de todos os tipos, tá? De várias regiões do mundo, né? Etnias diferentes e tal. Tipo, numa época no sentido que a escravidão era geral. Qualquer povo poderia ser escravizado. Então, na escravidão geral, ele é meio que um libertador, né? De várias formas ele libertou escravos. Teve uma parte que ele mesmo foi, depois a Cris de Valnor lá, da ele e tal. É um personagem muito importante. A Cris de Valnor, na minha opinião, é um dos personagens mais importantes. Ela inicialmente não parece tão importante, depois ela fica importante. Spoiler, eventualmente ela se casa com um Torgal, entre aspas. É, tem várias repercussões do filho que eles vão ter e tal. Quando eu vi que eles tiveram um filho, eu tomei um susto, né? E a esposa do Torgal também, que é a Arícia, né? Também foi feita de escrava por um tempo pela própria Cris de Valnor. E o cabelo raspado. Enfim. Cris de Valnor é um personagem importante, mas fez várias coisas ruins, né? Mas ainda assim, um excelente personagem. Por exemplo, mas
Tem uma hora que ela morre e depois volta, que não faz sentido também. Tipo, cara, parecia, tipo, fez meio que tipo sabe quando faz uma homenagem ao personagem, que morreu e tal, depois volta. Se eu não me engano, é nos autores posteriores, que não é o Giovanna, né? Então não faz. Eu achei que ela não deveria voltar. Ela se meio que sacrificou, não era normal dela, né? Enfim. É, então você tem esses elementos que permeiam a obra, né? Só que a obra também mistura, além de sci-fi e economias pré-malthusianas, meio que medievais e tal, também mistura mitologia nórdica, né? E é a mais pura possível. Então você tem, mesmo no começo, o Vigrid, né? Que é um deus nórdico conhecido. Ele era cego, né? E a Arícia consegue curar o Vigrid. É, você tem Thorgal, quando pequeno, se encontrando com o Nidhogg, né? Que era uma cobra nórdica específica. Uma serpente, né? Tem duendes, né? Acho que é gnomos o termo, né? Parece... Ah, não, de jardim, na verdade. Você tem vários elementos que são muito bons. Principalmente posteriormente, quando você vê o Jolan, né? Que é o filho do Thorgal. Que é um personagem muito bom, por sinal. Poderia fazer uma série só sobre ele. Embora tenha uma parte que é mais ou menos sobre ele. E é feita, por sinal, em pintura a óleo, né? Eu acho que volume 23 pra frente... Volume não, né? O issue, né? O 23 pra frente. Ele começa a ser pintura a óleo, cara. E o nível da arte fica muito alto. Pô, não é mais aquele estilo padrão clássico, né? É um estilo que é muito mais vívido, né? É a parte que o Jolan rouba o escudo de Thor, tem várias questões ali. Ele se. é, um cara chamado, acho que. Van Thor, ele induz o Jolan a ajudar ele a fazer uma certa coisa pra salvar a mãe dele, que foi expulsa de Asgard e tal. É muito bom a história do Jolan nessa época. Você tem uma elevação do personagem. Ele tem o Loki ele parece muito Coringa, né? E tem uma parte que ele rouba o cabelo da Sif, né? Que era a esposa do Thor. Acontece uma treta em relação a isso. O Loki, principalmente, é um personagem muito bem feito, né? Os trajetos dele. Eu nunca vi um Loki tão bem feito, né? É muito melhor que o Loki que a gente vê na Marvel, né? O Loki da Marvel não representa, talvez, visualmente, o que a gente pensa como o Trickster, né? O personagem maligno. E pô, você olha pro Coringa, você entende que aquilo ali, que aquele cara é diferente, né? Olha pro Loki, eu não vejo isso na Marvel, né? É, assim, pra minha opinião, a Marvel é muito saturada, né? Eu curto outras coisas, mas enfim. Esse mangá europeu, por exemplo, não é exatamente a mesma linha. Mas o ponto é que você tem vários elementos mitológicos que vão ter implicações econômicas. Não necessariamente. Por exemplo, essa história do John não tem nenhuma implicação, mas é legal. É legal, tipo, não tem o que fazer. E tem uma parte, por exemplo, que eles chegam numa ilha. Ela é afastada de todas as outras. As pessoas não podem sair dali, porque vai ter uma ditadura. Ditadura não, né? Vai ter um controle social, político ali das pessoas, elas não podem sair daquela ilha. Ninguém consegue chegar a ilha e sobreviver, né? Só o Torgal consegue, porque ele consegue escalar lá a montanha. E tava com a filha dele, que é a loba, né? Vou chamar de Wolf Cub. Eu não sei como é em português. É Wolf Cub em inglês. Seria tipo, cria de lobo, né? O inglês soa bem. Tem até um quadrinho que eu não li ainda, que é só sobre a Wolf Cub, e eu vou ler posteriormente. Mas é muito interessante, né? E você tem essa meio que autarquia, né? Que as terras são extremamente frutíferas, né? Os frutos crescem ali em abundância. É estranho porque o Torgal não fica lá, né? O Torgal ele nunca fica num lugar. É a história correr, né? Ele fica num lugar, a história não corre. Tem uma parte que eles meio que vão ficar numa economia de escassez pessoal, porque eles vão de lugar pra lugar, eles não sabem exatamente quais recursos que estão ali. Por exemplo, tem uma parte que eles vão pra uma região desértica, eles encontram alguns dominantes, né? Infelizmente morrem depois. É, que ajudam eles e tal, é, mas que ali eles não conseguiriam viver, por exemplo, se eles ficassem naquela região que era meio que desértica. Eles encontram até um leão, né? Que eles falam, nossa, eu nunca vi essa criatura e tal. E nessa parte eles encontram com dominantes. Agora eu tenho que citar.
Também, depois pra ir pra Vartes e Chargos, né? A questão posterior tem uma questão ambientalista, né? Tem a ver com a caça de baleias. Baleias? Baleias assassinas, eu creio que tem um termo em latim pro nome. Essa história é mais posterior. Eu não lembro o termo específico. É mais basicamente ali na região das Falk Islands. Você pode pesquisar aí no Google, perto da Noruega. E tem uma prática que ainda existe de caça por tradição a cetáceos específicos, com baleias assassinas, como é normalmente conhecido. E normalmente ambientalistas hoje em dia veem isso com maus olhos, né? E tem uma parte em que o Torgal, ele vai para uma região em que a loba, a Wolf Cub é pega, e as pessoas, e é nessas foqueadas, né, de certa forma. E basicamente essa prática, e é uma prática que também acontece na vida real desde séculos atrás, era praticada, né? De forma brutal, né? Nesse caso, com leões marinhos, se não me engano. E é feita ali nas margens ali das águas. Aí tem toda uma mitologia associado a uma sereia diferentona que em algumas épocas elas dançavam nas margens da praia, elas formavam meio com uma forma humana. E aí tem um líder lá que ele rouba um casaco de pele delas, que fazia parte delas. Ela não podia voltar sem aquilo. Aí tem toda uma treta que no fim gera toda a questão da razão mitológica, de certa forma, porque eles praticavam na verdade, essas sereias, elas transformavam em leões marinhos, de certa forma. Eu acho que é leão marinho o termo. Um tipo de cetáceo específico. Embora originalmente na vida real não seja com leões marinhos, seja com baleias assassinas, né? Então tem uma questão, uma cultura, tem uma prática que obviamente é antiética, na minha opinião, e depois parece que. Ah não, agora eu tô confundindo. Tem isso daí também, por coincidência, tá? Depois de Litorgal, eu li em sequência The Massive, que é uma. Poderia falar só sobre ela, por exemplo, no podcast. Eu já escrevi sobre essa obra, tem uns 30 volumes, que é basicamente sobre o colapso da sociedade com causas externas, né? Que vão causar questões econômicas, elevação do nível dos mares, mudança na questão eletromagnética da Terra, satélites caindo na Terra, várias questões assim, causam cataclismas econômicos. O The Massive é sobre cataclismo econômico. É, tipo, muito detalhado. Mas, enfim. Tem uma parte no The Massive que o protagonista, ele luta contra pessoas que faziam a mesma prática que é feita nesse Torgal. Que é interessante, porque não é coincidência que, tipo, eu nunca ouvi falar dessa merda. Eu ouvi falar em Torgal e o próximo HQ que eu li, que eu escrevi sobre, falou sobre essa prática. Eu vou deixar na descrição, né? Eu realmente não conhecia, né? Tem uma coisa também, o Torgal, que é uma curiosidade, que é citado um prato que era de tubarão, que ele fica marinado em amônia, que é o próprio xixi do tubarão. E existe essa carne na vida real, de tubarão específica, que é uma preparação específica da Noruega. E aí ele usa esse termo pra xingar uma mina lá, que tava tretando com eles. É um termo específico nórdico que eu obviamente não sei de cor, mas é um tipo de carne específica de tubarão que é citado na obra. Tem várias coisas que são citadas nas obras, além dessa daí, que é uma questão cultural, de caças a cetáceos, né? Que são da vida real, que são trazidas na obra. E aí você tem que estudar um pouco, né? Você tem que pesquisar o que é isso e tal. Eles até citam numa nota que 30% do que era caçado desses cetáceos era comido, né? Aí eu não sei dizer se isso é verdade ou não, né? No caso, o autor que diz, né? Então você tem várias questões, assim, algumas questões ambientalistas também, porque você também tem questão de depressão de recursos, que eu já citei. Mas vamos agora para Vartes e Chargos, né? Basicamente, essa expedição que é feita por esse povo desenvolvido, né? Na Terra, né? Falha, né? E o Vartes, ele é basicamente pai do Torgal. E o Chargos é avô do Torgal. Só que o Chargos e o Vartes, eles teve uma treta política de como eles deveriam administrar a sua estadia na Terra. Basicamente, um buscava pacificamente e o outro queria fingir ser deuses, né?
Então, o Vartes, ele literalmente vai na América do Sul para um povo indígena, provavelmente de uma região da América Central. Depois esse povo expulsa outro povo chamado Xinge pro norte, né? E pelo que parece da geografia, parecia meio que Texas. Então, provavelmente, esses Xinge eram na América Central. E aí, o Vartes usa seu conhecimento, então eles tinham uns poder lá louco, pra dominar sobre esse povo indígena de forma até não violenta, né? Eles mesmos aceitam ele como um ser divino, né? E ele faz aquele povo, tipo, em 10 anos construir um império. Tipo, como se fosse um império azteca, né? Ele faz zigurates e tal. Então, ele usa o seu conhecimento, e aí é uma coisa importante, né? O que avança a sociedade, do ponto de vista de uma economia pré-malthusiana para pós-malthusiana, é o conhecimento. Então, por exemplo, se há 5 mil anos atrás, vamos supor que é só uma indagação assim, então, tá? É só um exemplo. Vamos supor que alguém voltasse no tempo e tivesse o conhecimento. Obviamente, por exemplo, se eu voltasse no tempo, eu não seria capaz de fazer avançar muita coisa. Por exemplo, eu não tenho muito conhecimento de agricultura. Eu não poderia ensinar os povos a domesticarem é, trigo, cevada, porque eu não sei como domesticar. Poderia ler como antes, né? Sobre, falar com pessoas sobre. Mas eu teria que fazer um estudo, né? Pra fazer isso, né? Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de Doutor Stone, né? É uma obra assim, né? O cara, ele é um cara inteligente pra caramba, volta no tempo e ele tenta reconstruir a civilização. Mas fazer isso, cara, é uma tarefa multifatorial, né? Tem que ter muitos trajeitos pra fazer isso, né? Porque você tem que ter literalmente muito conhecimento pra fazer isso. Pra você avançar a sociedade pra uma questão de realmente gerar uma indústria. Por exemplo, eu não sei muito sobre metalúrgica, do ponto de vista prático, né? Como do zero, vamos supor que vai resetar a sociedade. Como que eu ia criar um computador? Por exemplo, eu sei como funciona o computador, eu sei bastante ciência de computação, eu sei a parte teórica. Mas como que eu vou. Por exemplo, vamos supor que resetou. Como que eu vou achar silício? Como que eu vou é, fazer as coisas necessárias para construir um chip? Não é tão simples assim, cara. Tu voltar, vamos supor, se você voltasse no tempo para você reconstruir a sociedade. De economia é mais fácil, né? Porque você poderia criar questões de divisão de trabalho, poderia é, criar modelos de produção mais modernos, né? Você poderia ter várias ideias que obviamente não existiam na época que fariam você bem sucedido. Eu tava vendo um programa, né, específico na Cartoon Network e com sanduíche, né? Tipo, não existia sanduíche na versão moderna e os caras voltam no tempo e eles mostram o sanduíche para povos da medievais, por exemplo, sei lá, da Renascença. E o rei lá e fica tipo, não, eu declaro o sanduíche a nova comida da nação, enfim. Pô, o que aconteceria se alguém voltasse no tempo, teoricamente, né? Obviamente isso é impossível, porque é só um experimento de pensamento. E mostrasse para as pessoas certas coisas que elas não conheciam, né? Então, mas avançar o conhecimento da sociedade teria que ser uma coisa mais, talvez, descentralizada, né? Obviamente ninguém sabe tudo, então teria que ter, tipo, algo. Esse conhecimento você poderia usar para, obviamente, pra fazer o que Chargos fez. Perdão, Vartes. Poderia, por exemplo, ensinar para as pessoas um, um, um grande número de áreas, por exemplo, na área da matemática, da engenharia e várias coisas, permitiriam que construções fossem feitas e tal, porque os povos já têm conhecimento, a capacidade do ser humano sempre existe. Tanto que as pessoas sejam ensinadas, sendo ser humano, não importa a etnia, etc., o resultado vai ser o mesmo. Você vai ter uma sociedade mais bem sucedida. Então, foi isso que aconteceu com o Bartes, né? Só que pro mal, né? Porque ele fazia várias práticas, obviamente, muito astecas, né? Parecida com os povos astecas. Sacrifícios e coisas do tipo. Então, o Vartes era maluco, né? A política dele era antiética. Que é estranho, porque o nome do planeta deles era Critias. Critias, ele defendia exatamente o que Vartes defendia, né? Que é a justiça direita do mais forte. Então, o Vartes, ele pensava dessa forma, o pai de Torgal, né? Que a justiça é o direito do mais forte. O Chargos, que é a antítese dele, ele era mais pacífico. Ele eventualmente criou
com Shinji, depois de eles serem exilados pelo povo do Vartis, ele cria outra nação, que vai ser rival dessa do Vartis, né? E eventualmente o próprio filho do Torgal vai pra essa terra dos Shinji, né? Que é na América, assim. Acho que é mais pra América do Norte. E numa região específica perto de Canyons, né? Eu creio que geograficamente é perto de onde tem Canyons, aquela região ali da América do Norte, provavelmente, pra América Central. E já são relativamente avançados, né? Em agricultura. Talvez de ponto de vista civil, não tanto quanto o do Vartis, às vezes é avançado. Então, e tinham também os Chargos como um cara extremamente importante, né? Talvez não como um ser divino, mas como um cara extremamente importante. Então é interessante, né? Você vê a questão que o Hope cita, que o Hopa cita, né? Que eu falei, fiz com o seu curso dele no canal já. Dessa questão de como o conhecimento que avança. Qual é a causa da sociedade virar o capitalismo? Conhecimento. Avança o conhecimento em química, em física, em agricultura, em vários temas. É uma questão que Deus permite aos poucos o ser humano de ter desenvolvido, né? Obviamente, Deus sendo eterno, imortal, onisciente, ele sabia sobre todas essas coisas. Ad infinitum, né? E de forma regressiva, né? Deus sempre soube como. Por exemplo, Deus poderia ensinar para o ser humano tudo que ele sabe hoje, antes. E Deus permite o avanço do conhecimento em epoques, né? Conforme o que ele acha justo, né? Por razões óbvias, né? Porque, que de forma teologicamente, você vê a história como uma intervenção divina no fim. A causa primária, né? Embora a gente não saiba por que certas coisas ocorreram em determinado momento, o que aconteceu foi o que Deus quis no fim. Mas que a gente não precisa parar aí, né? Então, mas a causa primária é que Deus quis. Então, se choveu, por exemplo, porque Deus quis, mas eu posso explicar também cientificamente por que tá chovendo. Então, mas as leis quem criou foi Deus no fim, né? Então Deus não fez o mundo e foi embora, né? Ele age sobre o mundo continuamente, cada milésimo da existência, né? Mas enfim. O ponto é que você tem duas civilizações que elas foram criadas por dois indivíduos com políticas diferentes, com éticas diferentes e com níveis de conhecimento diferentes. É como se fosse Critias contra Sócrates, né? O Chargos é como se fosse um Sócrates em ética. E o Critias seria o Vart. O cara é um tirano, maluco. E a gente vê armas também, turistas, uma pistola específica, que é chamada de Sunsword pela crise de Valnor. E o Torgal ele sempre não queria que as pessoas tivessem acesso a essas armas futuristas, né? Ele não queria ter acesso e não queria que os outros tivessem acesso. Uma coisa importante, a visão de Torgal, ela era individualista e, entre aspas, libertária. Quando eu disse libertária, eu quero decidir o que eu vou fazer e eu não quero que os outros decidam por mim. E é mais ou menos isso. É, do ponto de vista político. Então, ele estava com os nórdicos, ele queria viver da forma que ele em paz. Ele não ia lutar contra os caras. Às vezes, por exemplo, numa qualquer obra, tipo, o protagonista ele é um bonzinho e tal, não quer lutar contra os outros e tal, não quer participar de uma guerra. Mas eventualmente, quando certas coisas acontecem, ele cede. O Torgal, ele não cede. Ele só cede ferir outras pessoas por autodefesa. E ele mesmo diz isso. E obviamente, o John Van Hamme sabe sobre a teoria de autodefesa ética, de forma muito maior que eu, obviamente. Então eu acho que isso obviamente foi intencional, né? Então, a noção de autodefesa. Então, a- o Torgal é uma crítica a monarquias. Tipo assim, com frequência ele critica monarquias, aristocracias e de tabela federalismo. E, por lógica, federalismo é uma forma de aristocracia. Embora não tenha um federalismo na obra presente. Talvez teria no nesse povo sci-fi, mas não é dado com detalhes a forma de governo que eles tinham. Eles tinham tipo um líder, pelo que parecia eleito, mas não é dado
Era mais uma estrategocracia, pelo menos quando eles chegam na Terra e tal. Então, é uma obra que ela tem vários elementos políticos, e o autor ele manja pra caramba de política e economia, finanças, história e jornalismo. O autor ele imprimiu ali. Tem o Império Romano, por exemplo. Tem, por exemplo, uma parte que um, um dos. Não é vassalo o termo, é um dos líderes de governadores de uma província específica, do Império Bizantino. É uma coisa que eventualmente fica clara. O Torgal tem uma hora que ele é capturado pelo Império Bizantino. E ele participa de um torneio em arco e flecha e tal, porque o Torgal, ele, tipo, expert em arco e flecha. O cara é um gênio do arco e flecha. E ele participa de um torneio que quem ganhasse aquele torneio ia ter um ano sem pagar impostos, né? E aí, quando eu tava escrevendo sobre esse tema, eu li alguns artigos sobre a história dos impostos do Império Romano, né? Eu não lembro, não foi sobre o Império Bizantino que eu vi, mas eu vi no Império Ocidental, né? Império Ocidental, depois do século III, né, teve essa separação, com Constantino indo pra Bizâncio, né? Não, perdão, Constantinopla. E aí você tem o que é chamado de Império Ocidental Romano, que caiu no século V, se eu não me engano, e o Império Oriental, ou Império Bizantino, ele só caiu pelos otomanos ou turcos? Pelos turcos, né? No século XVI ou XV, eu não lembro. Mas ele demorou muito mais pra cair. Então, quando, por exemplo, você fala sobre queda do Império Romano, tem que saber se é o Império Ocidental, na esquerda do mapa, ao oeste, né? Ou o Oriental. Eles são diferentes. É, e eu vi uma coisa também que eu não sabia, né? Lendo artigos sobre a questão, é que a, a moeda do Império Bizantino era muito forte, né? Tinha um valor intrínseco muito alto. Eles não tinham tanto controles de devaluação monetária como o Império Romano, né? Porque o Império Romano, ele, na sua história, os imperadores malucos, né? Calígula, por exemplo, Domiciano, enfim. Todos eles, a maioria deles era maluco. É, Calígula, principalmente. Os caras eram doidos da cabeça. E governava o Império também era a alta guarda ali, real. Imperial, né? De certa forma. Fazia os plot contra imperadores e tal. Tem a época dos cinco bons imperadores, mas no geral você tinha políticas econômicas ruins, principalmente o Diocleciano, que fez um controle da, do preço das commodities, né? Tava tendo alta de preço de commodities no Império, e aí ele fez uma lista criticando os comerciantes, falando tipo assim, "Ó, tudo culpa dos comerciantes, eles querem ganhar grana em cima dos outros e tal, mas no fim a causa não era deles, é uma causa orgânica de aumento de inflação de preço, pela devaluação da moeda causada pelo próprio Império e outras razões. E aí, o Diocleciano burro, né, fixou preço. Por sinal, você não precisa fixar preço para saber que isso é ruim. Qualquer pessoa com o mínimo de cérebro consegue entender que isso não daria certo, que faltaria commodity nas lojas, e foi isso que aconteceu. Então ele criou a crise e, para resolver a crise, fez uma merda pior que fixar preços de produtos, né? Então, sei lá, o preço do arroz, ele tinha lá, ó, agora só pode vender esse preço. E, cara, se você vendesse com um preço maior, poderia ser executado. Então, você reclama talvez do governo Kirchner, né, que fez a mesma coisa na Argentina. Naquela época você era executado se você não obedecesse, né? Só que é estranho, né? Você é executado por vender pelo preço de mercado e você não é executado por. Quer dizer, tu não pode fazer nada, sendo que você tem que vender às vezes sem lucro. Dependendo o custo que ele vai ter do preço tá alto da commodity. Não, você tem uma empresa no Império Romano, qualquer província, e você vai comprar, sei lá, trigo. Você vai revender. E aí, você pega do produtor, e planta lá, você não gosta de plantar, você gosta só de vender. O produtor não gosta de vender, só de plantar. Aí você vai vender, só que você tem que vender por um lucro, né? Senão você vai pra falência. Você não tem como continuar sua empresa, pagar funcionários, etc. Então, investir e tal em capital físico. Então, basicamente, se você não ganhar lucro, você tem que ir à falência. Só que tá obrigatório ali que você só pode vender a certo preço, mas às vezes o custo vai ser maior do que o preço de venda, fixado. Ou até uma paridade baixa, né, em relação ao lucro
presumido, que as pessoas queriam. Então, no fim, é um decreto inútil, né? Então, por exemplo, tem obras que vão ter fixação de preço. E quando você vê isso em qualquer obra de ficção, seja qual for, o efeito vai ser o mesmo, falta de produto. Porque essa é uma lei como as pessoas se comportam quando tá em fixação de preço. É isso que acontece. Então, é óbvio, você pode confirmar isso na história. Se você testar também agora, você vai ver que é isso que acontece. Então, assim, economia sem história é impossível, né? Você precisa estudar história. Mas, no fim, a lógica por trás de por que fixação de preços não funciona é a priori, né? Mesmo se nunca tivesse acontecido na história, você poderia prever que isso iria acontecer, porque é óbvio. É que nem, tipo, derrubar um copo, né? Eu sei que vai quebrar quando cair. Então, o Torgal tem essas coisas de impostos. Por exemplo, tem uma parte que o Torgal ele vai sugerir para um povo nórdico ali que ele ajuda a lidar com um problema. E a irmã do irmão, perdão, a irmã de um cara que o Torgal teve que ajudar. É, depois ele ser um. Não, acho que eu não vou citar isso com detalhes. Tem a ver com uma época que ele perdeu a memória e tal, se casou com a Cris de Valnor e tal. Fez um monte de merda, sem lembrar. É, basicamente vai ter. No final, né? Ele falando pra irmã do cara que morreu no fim. Ela teve, que a forma de governo dela deveria ser abaixar impostos, da liberdade das pessoas comercial, é, coisa do tipo, né? E várias vezes, cara, inúmeras vezes chamam ele pra ser rei. Torgal, ele é descendente dos dominantes, né? Então ele não é tecnicamente descendente de pessoas da Terra. Na obra, né? No quadrinho. Então, porque ele sempre pende pra liberdade individual e pra contra a monarquia e nunca querendo ser rei. Ele mesmo disse que, mesmo se eu fosse rei, eu teria ser escravo dos meus súditos, né? Então, várias vezes é oferecido pra ele ser rei, várias vezes dão em cima dele também, né? Porque tipo, o cara pega todo mundo, assim, no fim ele só fica com a Alicia, né? Que é uma razão aí pra relação amorosa deles e tal. A Alicia é tipo, cara, é o auge de um personagem, de um cônjuge, né? Tipo, é outro nível, né? A Alicia é realmente um personagem que talvez, eu nunca vi um personagem tão bom assim. É um cônjuge de outro personagem, né? E toda aquela questão da infância dela com o Vigrid e tal. A Alicia, pra mim, é um personagem incrível, né? E também princesa, filha do Gandalf, que era rei, né? Depois do pai do Torgal. Ah, sobre isso tem muito importante, né? Na época que o Torgal era novo, o pai dele adotivo, que era o. Acho que era Eric. Era como uma coisa assim. Leif Eric. Então, inspirado aí no cara que descobriu o novo mundo entre os nórdicos, né? Eles foram os primeiros a descobrir tudo que se sabe. Tem evidências, né? Arqueológicas também. Então o pai dele era o rei entre aquele povo nórdico, né? E basicamente ele morre e tudo ia para Torgal. Então Torgal seria quem ele daria a propriedade do seu pai. Só que aí o Gandalf, ele vai lá e tenta tomar a propriedade do... Isso acontece no começo, por sinal, da obra. Ele tenta pegar a propriedade do Torgal, que era criança, né? Não podia fazer nada. E ele foge, né? Depois pegam ele de volta e tal. Então, tem toda uma questão de propriedade. Todo mundo sabia que a propriedade era do Torgal. E você tinha... Aí é uma questão que tá na obra, né? A parte jurídica da obra tem a ver com a parte jurídica nórdica da época. Então você tinha, por exemplo, chamado The Outings. Eu não sabia sobre isso antes da obra, tá? Eu tive que pesquisar para entender mais. The Outings, ou The Thing, é um termo associado a um sistema jurídico nórdico, de certa época, que era privado. Ou seja, ele não tinha um sistema jurídico no sentido moderno ou no sentido medieval, que eram pagos por impostos, necessariamente. Tinha coleta de impostos, tem partes dessa obra que vai ter coleta de impostos, por exemplo. Até vai ter um nome específico que eu não lembro. Vai ter um cara meio gordo, assim. O nariz raptado, eu acho. Ele vai falar sobre que ele era o cara que cobrava impostos. Tem um nome pra isso. Então você tem várias, meio que, entre aspas, tribos nórdicas, em diferentes regiões. A do Torgal era do norte.
você tinha vários, é, como posso dizer, é, jurisdições que tinham lá quem julgava os casos legais e tal, mas o principal, tipo, o Supremo, de certa forma, o Supremo Tribunal Privado da época era o The Altings. Também tem outra questão jurídica, que algumas questões jurídicas eram resolvidas em duelos, que é o Wolfgang, o termo, eu lembro de cor. Então tem uma parte específica que tem o duelo entre Torgal e o filho do Gandalf, né? E a Alicia se envolve e tal, que tem um duelo entre eles. Normalmente não era normal. Na obra é falado que isso não era normal. Quando eu fui pesquisar também, tipo, não tem evidências de duelo entre crianças de Wolfgang, né? Era uma coisa entre adultos. Normalmente não era até a morte, como foi dito que era pra ser. Normalmente era um duelo. Por exemplo, sei lá, você. Tem uma questão de propriedade. Às vezes você não resolvia da forma legal, não tinha esse duelo. Quem perdia o duelo, que às vezes era só tipo uma. Derrubar a pessoa ou ferir a pessoa já acabava. Não era um duelo até a morte, era tipo um duelo. Ou, não era. Poderia acontecer, mas normalmente não era um duelo que permitia feridas graves, né? Normalmente não tinha feridas graves. Isso aqui não é minha opinião, tá? No artigo, no livro de questão que eu tô escrevendo ainda. Eu falei sobre a questão, eu li artigos acadêmicos sobre o tema, né? De jornais acadêmicos associados a. Não exatamente só sobre história nórdica, mas associado a questões de direito nessa época. Então, é bem específico. E, no geral, não tinha. São elementos que ocorreram na vida real, são usados em Torgal, mas obviamente não como na vida real, né? Inspiração, né? Mas essa parte é muito boa da obra, né? A obra tem vários elementos interessantes associados à, à cultura nórdica e à história, né? Aí você tem que pesquisar, né? Então eu tive que pesquisar o que é Altings, o que é Wolfgang, que é aquele negócio associado à questão dos cetáceos que eu citei anteriormente. Então são coisas específicas. O que é aquele prato específico de tubarão específico, com marinação e amônia, que é padrão de lá. Então são coisas específicas que eu tive que pesquisar, porque a obra cita. Os autores, obviamente, manjam disso, porque os caras manjam disso. O autor, no caso, né? Quem escreve é o Diego Hanna. Manjavam pra caramba do tema. Então, no geral, era isso. Tem outras coisas que eu poderia falar, mas no geral, eu falei sobre o principal. Se você quiser ver com detalhes sobre isso, o Princípio Econômica Volume 5, que vai ter tudo sobre Torgal, tudo que eu falei e mais, sobre economia e política da obra, também questões jurídicas, vai ser publicado no futuro, né? Em alguns meses, talvez. Então é isso. Até o próximo episódio.